E eu entendi que eu amava aquilo. E eu entendi, Andressa, que a maior parte das coisas sobre dinheiro eu não sabia. Olha só. Apesar de ser advogada, de administrar uma empresa, de tecnicamente entender, só que eu não entendia como que emocionalmente funcionava o dinheiro. Olá, maravilhosas! Sejam bem-vindas aqui ao canal. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, a Aline. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Andressa. A Aline é uma mentora minha, eu fiz um curso dela, Ferramentas de Coaching Financeiro. É uma pessoa que eu admiro muito, que me ensinou muito. E eu tô muito feliz hoje de poder trazer a Aline aqui no canal para falar com a gente. Então, vou deixar aqui o link também, né, do perfil da Aline, do canal dela. E a gente tem uma missão aí nessa vida financeira das pessoas, né? Em ajudar as pessoas a construírem a sua independência financeira, a entenderem que o dinheiro é um recurso que serve o nosso plano de vida. Então, por isso que a gente está juntos aqui, compartilhando. E eu tô tendo a oportunidade de trabalhar com a Aline esse final de semana num evento aqui. Ela tá coordenando a nossa equipe de anjos voluntários no evento. Eu falei, eu não posso perder isso de estar junto com ela gravando, porque é uma pessoa que me ensinou muito. E assim como ela me ensinou, eu tenho certeza que ela vai ensinar você aqui e vai compartilhar muita coisa bacana da experiência dela. Então, obrigada mais uma vez, tá? Gratidão de estar aqui falando com você, para sua audiência, para o seu público, para essas mulheres, né? E vamos ajudar essas mulheres hoje aqui também. Se você está aqui assistindo, já aproveita, já compartilha, já curte, já se inscreve no canal da Andressa também. Isso aí, ativa o sininho aí para receber a notificação. Toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal. Então vem com a gente nesse papo super bacana. Aline, eu queria te perguntar um pouquinho, te pedir na verdade um pouquinho para te contar a tua história, né? Tu teve uma mudança aí de carreira, né? De empreendimento. A gente estava até conversando antes aqui que o empreendedorismo sempre teve na veia da Aline, né? Mas ela teve uma mudança bem, não vou falar drástica porque foi gostosa, sim, mas ela teve uma mudança na vida dela bem grande na carreira. Então, conta um pouquinho pra gente como que foi essa mudança, o que foi importante aí nessa jornada. Então, eu tive várias mudanças ao longo da vida, né? E isso é uma característica minha, que eu sou uma pessoa muito inquieta e uma pessoa que não tem medo de mudança. Eu comecei a empreender com 17 anos, então com 17, assim, empreender eu comecei antes, né? Tipo aquela coisa de vende um brigadeiro, vende uma coisa na escola para ter dinheiro, isso eu fiz sempre. Sim. Mas a minha primeira empresa eu comecei com 17 anos. E eu lembro que eu te contratei a minha primeira funcionária com 18. Olha só. Porque eu comecei a ter tanta demanda que eu não dava conta de fazer e vender. E aí eu tive que contratar minha primeira funcionária com 18 anos. E o que sempre aconteceu na minha vida? Eu sempre fui uma pessoa muito focada. Então eu tinha meta. E eu comecei a trabalhar com 16, aí eu ganhava um salário mínimo. E aí eu comecei a perceber que se eu trabalhasse pra mim, eu ia ganhar mais dinheiro. Então eu não pensei duas vezes, né? Claro que com 17 anos é mais fácil fazer isso. Sim. Você não depende financeiramente daquele dinheiro, né? A sua vida não depende daquele dinheiro. Tinha meus pais que pagavam as contas. Sim. Era pra mim. Mas eu mudei. Aí eu comecei meu primeiro negócio. E aí depois, com 22 anos, eu já estava com o meu negócio andando. Tinha uma empresa que começou sendo uma empresa de carimbos, depois virou uma empresa de design gráfico, a gente fazia material gráfico, cartão de visita, panfleto, essas coisas. Sim. E depois ela começou a crescer, começamos a trabalhar comunicação visual para vitrine de shopping, essas coisas assim, que eu já tinha casado, né? Sim. Com 21 anos, eu casei com 20, então com 21 já estava, eu e meu marido já tinha essa empresa. E aí eu decidi que eu ia estudar Direito, ia me formar advogada. E aí eu deixei a empresa e fui estudar Direito. Né? Então, me formei e tudo, a empresa continuou crescendo. E aí quando eu tive o meu primeiro filho, foi quando deu aquele estalo de ter um empreendimento e que eu ficasse perto dele. E aí foi aí que surgiu a escola. Sim. Então, o meu último negócio antes desse que eu tenho, que é agora coaching, treinamento, antes foi uma escola de educação infantil. Sim. E aí eu fiquei
8 anos, de 8 a 10 anos com essa escola. Por que de 8 a 10? Eu vou te contar por que de 8 a 10, né? Eu fiquei 8 anos nessa escola, meu filho tinha 2 até ele ter 10 anos. E aí eu trabalhava na escola mesmo, tá? Administrando a escola. Eu tinha 45 funcionários, né? Então são muitos funcionários, bastante aluno. Eu peguei uma escola pequena e aí eu fiz essa escola crescer. E me demandava bastante tempo, bastante energia, né? E circulava bastante dinheiro, porque você tem muito movimento, mas os custos também são muito altos. Para você manter uma escola de educação infantil, os custos são muito altos. E quando chegou lá, pelo 8º ano que eu estava na escola, comecei a perceber que aquilo já não cumpria mais o meu propósito, sabe? Quando você sai de casa cansada, estressada, sabe? Aquilo ali, aquele dinheiro já não compensava mais para mim. E aí eu sabia que eu tinha que mudar. E como eu tenho essa coisa de não ter medo de mudança, eu não sabia como, mas eu sabia que eu tinha que mudar. E aí foi quando eu comecei a pensar assim, então eu preciso de uma estratégia para mudar. E aí eu comecei a estudar. E aí eu fui para minha primeira formação em coaching. E eu entendi que eu amava fazer aquilo, que foi coaching financeiro, a minha primeira formação. E eu entendi que eu amava aquilo. E eu entendi, Andressa, que a maior parte das coisas sobre dinheiro eu não sabia. Olha só. Apesar de ser advogada, de administrar uma empresa, de tecnicamente entender, só que eu não entendia como que emocionalmente funcionava o dinheiro. Autoconhecimento, eu falo sempre aqui com vocês, autoconhecimento. E eu não entendia por que as pessoas tinham tanta dificuldade em lidar com dinheiro, até mesmo na escola que eu tinha, que era uma escola de classe média alta. Sim. E eu tinha 25% de inadimplência na escola. Uau. Então, de 100 alunos, 25 não pagavam a escola. Caramba. E aí, isso acarretava o quê? Uma bola de neve, né? Porque se a escola não recebia, na hora de pagar meus funcionários eu tinha dificuldade e eu não podia atrasar o pagamento de funcionários, então muitas vezes eu ia pegar empréstimo para poder pagar aqueles funcionários, e aí na hora de pagar o empréstimo já comia parte do lucro da empresa, e aquilo tudo ia me causando, como assim? Por que as pessoas não pagam a escola? E aí eu comecei a querer estudar essa dinâmica das famílias. Por que as pessoas trabalhavam e eram profissionais bem-sucedidos e não conseguiam pagar as próprias contas? E aí veio toda aquela situação, né? Da corrida dos ratos, da pessoa aumentar demais o padrão de vida. Então muitas vezes a pessoa não tinha renda suficiente para manter aquele padrão de vida, que era morar na praia, ter um carrão, botar o filho num berçário caro, clube, inglês, esporte, viagem para o exterior, tal, condomínio caro, e a conta não fechava. E aí aonde que a pessoa fica devendo? Na escola, que era a que não ia expulsar a criança dali, né? Então isso tudo causava um desequilíbrio econômico ali, tanto para a escola como para aquelas famílias, né? E aí eu fui estudar a fundo isso. E aí eu falei, cara, é isso. Eu quero ajudar as pessoas, né? A minha missão não é cuidar das crianças. Eu quero ajudar as pessoas a saírem dessa situação. E aí virou a chave para mim. Só que eu não podia largar a minha escola naquele momento. Por isso eu falo que de 8 a 10. E às vezes isso acontece com muita gente. A pessoa quer sair da situação que ela tá, mas ela não sabe como. E aí ela para. Perfeito. E aí ela para. Então naquele momento eu tinha certeza que eu não queria mais, que eu queria mudar, mas eu precisava fazer um plano para aquilo. E aí eu comecei a construir esse plano. E aí esse plano durou aí, em média de um ano a um ano e meio, quando eu definitivamente saí da escola e vendi a escola. Né? Então eu não queria manter o vínculo. Eu poderia ter mantido o vínculo? Poderia. Coloca alguém para administrar. E traz um sócio de fora e tal, mas a minha mãe era minha sócia, mas eu que administrava, então ela não queria administrar a escola. E ela não queria ser sócia também, então a gente preferiu, no nosso modelo, nós preferimos vender e nós vendemos a escola. E eu falo que pra mim foi maravilhoso, tirou um peso das minhas costas, porque eu não amava mais aquilo, apesar de que eu amo toda a história que eu construí.
Eu honro a minha história, eu amo aquelas crianças que estavam lá, eu vejo foto com alegria daqueles momentos. E eu sei que aquilo tudo me preparou para a história que eu tenho hoje, né? Mas eu sabia que eu precisava mudar, então eu precisei me planejar. E uma coisa que foi muito importante, Andressa, foi rever o meu próprio padrão de vida. Porque, por exemplo, naquela época eu tinha 2 carros. Um carro do meu marido e um carro meu. Sim. E a gente foi planejando o que a gente ia reduzir naquele momento de transição. Sim. Porque lógico que se eu estava num negócio estabelecido, que tinha uma entrada financeira mensal mais estável, apesar de todas as dificuldades econômicas lá por causa de inadimplência, por causa da crise, enfim, a gente já tinha uma regularidade. E quando eu saí da escola para ter o meu negócio de coaching, primeiro eu comecei a atender sozinha, né? Sim. Clientes de 1 a 1, fechar processos de 1 a 1. Então você não tem tanta estabilidade. Então a gente precisou reorganizar a vida financeira, porque por mais que você tenha uma reserva, se você não cuida, a reserva acaba. Vai assim. Eu quero ser confeiteira. Eu já conheci várias pessoas concursadas que tem um cargo que todo mundo sonha, faz um concurso para ter, e que ela falou assim para mim: Aline, meu sonho é ser confeiteira, fazer bolo.